Pessoal, Luiz Roberto Barroso, agora até pouquíssimo tempo presidente da mais alta Corte de Justiça desse país, anunciou a aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal depois de 12 anos ali como ministro. E, inclusive, ali no anúncio, né, o anúncio foi marcado pela emoção de vários de seus pares. Nós vamos até conferir muitos agora, alguns momentos, né, da despedida. Vamos lá. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. E acho que o momento chave ali do que ele falou é que eu me preparei muito para esse momento. Ou seja, há informações claras aí de bastidores que há pelo menos um ano, que depois da mega turbulência que aconteceu nos anos Bolsonaro entrando no governo Lula, que pelo menos há um ano o ministro Luiz Roberto Barroso já estava preparando esse desembarque para pendurar o martelo ou a toga. De qualquer forma, está aí posto e houve uma comoção ali de seus pares. 10 horas e 31 minutos. Antes da gente seguir aqui para a bancada e vamos aqui destrinchar o legado também do ministro Luiz Roberto Barroso, sempre nos holofotes de muita especulação, falas polêmicas aí nos anos recentes. Agora sim, no momento que a gente retoma o contato com todos os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, seguindo adiante. E eu vou aqui acionando Jess Peixoto para comentar sobre o anúncio da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Seu destaque, por favor, Jess. Então, dizem que o próprio atual presidente do Supremo, Fachin, teria pedido para que ele postergasse um pouco esta decisão, que por mais que seja de faz 2 anos que estou pensando nisso, não era de fato uma decisão, por assim dizer. Então, havia uma grande dúvida sobre a saída do ministro Barroso. Uma saída que permitirá agora o então presidente Lula mais uma indicação, concluindo 3 indicações nesse mandato ao Supremo Tribunal Federal. E 11 no todo. E 11 não. Vai ser o 11º ao todo. Ao tempo. Não, sim. Mas a grande questão aqui para mim é que com certeza houve uma influência do momento histórico que a gente vive e até mesmo das ações aí nos Estados Unidos em relação à Lei Magnitsky. E o maior indício disso é a entrevista dada ao ministro no Roda Viva, onde ele falou dos efeitos sobre o filho, sobre a filha, sobre a família e o momento que se vive em relação ao Supremo. Então eu acho que a gente também precisa encarar essa aposentadoria antecipada, bem antecipada, de Barroso, como uma consequência da Lei Magnitsky. Porque, com certeza, a necessidade de se afastar disso, até por questões patrimoniais, por questões de... para a família mesmo, se colocou aí no jogo para concretizar essa decisão. Aqui ele fez um discurso praticamente se emocionando por estar deixando essa cadeira. Muitos acusavam o ministro Luiz Roberto Barroso de ser o maior expoente da corrente chamada neoconstitucionalismo. Para sair para o juridiquês começar a falar português, é basicamente ele tentar não se ficar restrito ao formalismo das leis, dos artigos, e sim dar uma interpretação moral sobre, enfim, de acordo com a sociedade, as mudanças da sociedade e aplicar isso à lei. Ele teve alguns avanços aí que ele participou diretamente, né? Liberando a pesquisa com células-tronco, além disso, o aborto para, enfim, gestações ali com anencefalia, certo? Também a descriminalização do porte de maconha, entre outras pautas caras a ele, claro, mais alinhado ao campo progressista. Ele vai ficar, no mínimo, ali na sua cadeira no Supremo até semana que vem. Que fique claro, até semana que vem, só para resolver algumas pendências ali e depois, claro, vai para um retiro espiritual indiano. Olha isso, vamos tentar entender exatamente qual é dessa história. Mas a grande pergunta que fica, naturalmente, é a corrida maluca para ver quem o substituirá em ano pré-eleitoral. Quem é que deve ficar com essa cadeira? Claro que o líder do governo e do Senado, Randolfo Rodrigues, senador amapaense, afirmou que a substituição do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo deve acontecer em breve. E ainda deu alguns nomes, hein? Vamos ouvir. O presidente Pacheco é mais alto, inclusive. fisicamente mais alto. Mas é um quadro da maior competência, é um quadro
que reúne todas as condições. Eu acho que nós temos muitos bons nomes aí colocados, né? Tem o nome do presidente Rodrigo Pacheco, tem o nome do advogado-geral da União, do ministro Messias. O presidente da República fará uma escolha. Primeiro, eu acho que o gabarito, a referência, como eu já disse, para escolha, deve ser trajetórias, como foi o caso da trajetória do ministro Barroso e do seu serviço ao país e à democracia brasileira, à justiça e ao direito. Muitos especialistas fazem sempre um paralelo, né, Jota, dizendo que a escolha de ministro do Supremo se assemelha muito aos conclaves do Vaticano, né? Quem entra como papa acaba saindo como cardeal. Claro que tem alguns nomes já sendo ventilados, o Jorge Messias, advogado-geral da União, que é um terrivelmente evangélico também, em ano pré-eleitoral, fazer um aceno para a base evangélica que o Lula está desgastado, pode ser um caminho. Rodrigo Pacheco, o nome do Centrão, outros nomes correndo por fora. Quem você acha que está com a dianteira nesse momento? E já pode ligar, na minha opinião, para o Messias, né, André? A gente já conhece qual é a trajetória de indicações que o governo Lula vem realizando. O critério é uma trajetória de ligação pessoal, só vocês olharem as ligações anteriores, as indicações anteriores do presidente. A gente sabe que o critério vai ser quem ele gosta mais de tomar uma cachaçinha, comer uma jabuticaba, enfim, né? Mas os principais nomes, eu não acredito na indicação do Pacheco, haja vista a importância que Minas Gerais tem para um possível pleito eleitoral e um palanque eleitoral para o Lula, né? Tendo em vista que nos últimos anos aí dessa nova gestão desse Lula 3, houve uma aproximação muito grande entre eles. O PT não tem um nome forte para indicar em Minas Gerais e, consequentemente, o Lula perdeu um desgaste muito importante nas eleições no ano de 2022, no segundo turno, né? Perdeu sabe quantos votos ele perdeu no segundo turno? 14 votos por minuto. Olha entre só. primeiro e segundo turno. Então é um estado muito importante para que o Lula garanta a popularidade e que consiga um próximo mandato. Né? David de Tarso, depois de nomear o seu advogado pessoal, depois do seu ministro da Justiça, agora o que tudo indica o seu AGU, acho que na próxima vaga o Lula vai acabar nomeando a Gleisi, possivelmente. Enfim, aí, seguindo talvez um patrimonialismo, a falta de impessoalidade, o princípio da impessoalidade sendo completamente esquecido nesse momento, como é que você vê? Seria um desejo até do Barroso, né? Que fosse uma mulher. Pode ser uma possibilidade, talvez. Pode ser. O Barroso falou sobre isso, né? De que ele gostaria que a sucessão do cargo dele fosse de uma mulher. Mas é uma saída prematura. Eu acredito que realmente ele fez essa reflexão, dizendo que aquela tradicional expressão que tem sido muito utilizada nas redes sociais, né? Não compensa. Porque hoje, você ser ministro realmente está difícil, as pessoas não conseguem sentar num restaurante, tudo. Mas muito também, até o Barroso criticou isso, sobre o ativismo judiciário. Porque realmente eles têm se expressado por meio das redes sociais e essa expressividade também que muitas vezes eles buscam palco não tem sido bem visto. Então, claro que você polariza a situação e com isso também você traz uma perspectiva de que realmente eles são atacados. Então, ao meu ver, ele refletiu sobre tudo isso, deixando o cargo aos 67 anos, lembrando que ele vai continuar recebendo a aposentadoria de pouco mais de 46 mil, só perde a bonificação de pouco mais de R$7.600. Não, e você falou sobre mulher, o que se fala nos bastidores, ontem Barroso deu uma entrevista sobre isso, é da possibilidade do nome da ministra do STJ, Daniela Teixeira, que por sinal é um excepcional nome, ela aumentou a eficiência, conseguiu diminuir quase 50% em um ano o número de processos parados no gabinete dela, é uma pessoa, uma mulher inteligentíssima e seria um desses nomes para um governo que tinha como pauta a representação feminina. E agora, na possibilidade de 3 indicações, os principais cotados para essas indicações foram, ao longo do tempo, todos homens, e Lula estaria nesse tendo o terceiro homem indicado para este cargo. Se importa tanto com o discurso das mulheres, Bolsonaro não tinha mulheres no governo, cadê essas mulheres nas zonas de poder e dentro do Supremo Tribunal Federal? Então a gente vê uma incoerência gigante em termos narrativos. Mas em termos do possível nome, os 3 principais correndo são, de fato, o Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas, presidente que também é um nome forte para Lula, e o Messias. Tecnicamente falando, Rodrigo Pacheco tem um currículo muito frágil até para ser essa indicação para o Supremo Tribunal Federal em termos jurídicos.